Olá pessoal, boa noite ou boa tarde para aqueles que preferirem. Estamos nós aqui iniciando mais uma semana do Eu, Você e a Bíblia. Eu já estou por aqui, estou aguardando a sua chegada. São 18 horas, não consegui entrar um pouquinho antes hoje, mas estamos junto. Vou marcar aqui o texto de hoje, Marcos 14, 32 a 42. Vou publicar e vou fixar. Beleza, vamos lá, vamos vendo o pessoal chegando por aí, eu vou saudando por aqui. Noêmia, olá, tudo bem? Muito bom ter você aqui. Ana Jacinto, também é muito bom ter você aqui. Começamos mais uma semana, né? Com a graça de Deus, na presença de Jesus, muito bom. Abrindo a palavra dele juntos. Fala, Marcos. E aí? Um oi aí para a galera de João Pessoa. Aqui parece que está querendo dar uma viradinha no tempo. Deu uma fechada, uma ventania. Parece que está querendo chover, mas não sei se o vento espantou a chuva. Oi, Ilze. Olá. Tudo bem com você e o Saulo? Abraço para vocês. Olá, Ana. Sim, Ana Jacinto. Olá, tudo bem? Sônia Casais, bem-vinda também. Olá, Maristela, acabou de entrar. Ei, Ana, onde você está? Você está em Louveira ou você está em São Paulo? Vamos lá, aguardando o pessoal chegar. Enquanto isso, vai divulgando aí com o direct, esse aviãozinho. Você manda aí o convite para os seus contatos. E vocês que estão aqui, conseguiram participar do encontro da gente ontem, do Igreja em Casa. Participaram da ceia conosco. Acho que foi o nosso último encontro aqui na minha sala. A partir de domingo a gente deve estar fazendo a transmissão ao vivo lá do prédio da nossa igreja em Vinhedo. Com a graça de Deus, podendo ter a participação de algumas pessoas. Não vamos poder ter muitas pessoas não, umas 30 só vai poder, hein? Itupeva. Certo, Ana Jacinta, ok. Fala, Alba, tudo bem com você também? Isso, Maristela, nós vamos colocar, vamos informar essa semana certinho de como vai ser, ok? Mas esse primeiro domingo aqui nós já temos um grupo que nós vamos estar recebendo, olha que legal, de novos membros que nessa pandemia chegaram à igreja ou estavam na igreja e resolveram assumir o compromisso. Então nós já vamos ter um grupo aí que a gente vai ter que dar uma senha prioritária porque eles precisam estar lá para serem recebidos. E aí nós vamos ver quantas vão sobrar e nós vamos disponibilizar. Mas não fiquem tristes, ok? Porque você, mesmo que não esteja, dá para participar ao vivo pelo online, tá bom? E aí nos próximos domingos vai ser mais tranquilo, porque nós não vamos ter que separar essas senhas para ninguém. Olá, Simone, bem-vinda aqui. Olá, Sônia Chiurco, muito bom ter você aqui. Beijo para você e para o Zé Chiurco. Janaíne, Ana Kelly, bem-vindas. Giovanni com a Andréia, bem-vindos também. Vamos lá, vou dar mais um minutinho e aí nós vamos orar, iniciando a nossa semana do Eu, Você e a Bíblia. Olá, Cristina,
Que bom que você está por aí. Oswaldo também, bem-vindo. A Cristina, tem muitos outros aqui que também são, né? Mas a Cristina, desde o início, ela tá firme aí com eu, você e a Bíblia, né, Cristina? Legal. Muitos de vocês aqui, tá? São frequentadores assíduos do nosso encontro, da nossa live aqui. Muito legal, isso anima a gente. Olhem aí, peguem suas Bíblias, Marcos capítulo 14, versos 32 a 42. Pegue a sua Bíblia, pegue seu material de anotação, que já já a gente está começando. Vou mandar um convite aqui para uma pessoa. Muito bem. Ana Kelly, estamos com uma turmona boa lá. Preenchemos a turma, né? Estamos com 59 alunos, na verdade, né? O total é 60, mas tem sido muito legal. O pessoal está animado. Obrigado, Sônia. Manda beijo para a Sofia e para o César também. Ok, vou orar para a gente poder iniciar. Ok, Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa nova semana que nós estamos começando. Muito obrigado pelo teu amor por nós. Muito obrigado porque na cruz Jesus fez todo o trabalho, ele finalizou todo o trabalho. Nós podemos descansar naquilo que Jesus realizou, naquilo que Jesus fez por nós. A única coisa que precisamos é nos manter conectados àquilo que Jesus realizou, aquilo que ele fez. E fazemos isso, Senhor, mediante a fé, fazemos isso mediante a revelação da tua palavra, a submissão ao teu Espírito. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem, ajuda-nos. Nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós reconhecemos que muitas vezes nós somos titubeantes, reconhecemos que muitas vezes nós não temos a coragem de descer do barco para andar sobre as águas, e outras vezes nós andamos e afundamos, mas como é bom saber que o Senhor vem sempre ao nosso encontro. Muito obrigado. Pai, eu peço pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui nessa live, aquelas pessoas que estarão entrando ainda, aquelas pessoas que vão ter contato com aquilo que nós vamos compartilhar aqui em um outro momento. Espírito Santo, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor me use. Em nome de Jesus, opera a tua obra na minha vida e opera a tua obra através da minha vida, abençoando a vida de pessoas, ó Senhor. Usa-nos, ó Deus. Ó Deus, traga despertamento espiritual para a tua igreja, traga avivamento para a tua igreja, em nome de Jesus. Renova a nossa mente, limpa nosso coração, traz pureza para o nosso coração, para a nossa vida, inteireza na nossa caminhada com o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos para aqueles que estão precisando da tua cura, em nome de Jesus, que o poder de cura do Senhor venha. Ó Espírito Santo, visita agora cada leito de hospital, cada pessoa enferma, cada lar que precisa que o poder de cura de Jesus toque na vida de alguém, em nome de Jesus. Cura toda enfermidade fora, em nome de Jesus. Toda enfermidade física fora, em nome de Jesus. Toda dor, em nome de Jesus. Dor na lombar, cesse na autoridade do nome de Jesus. Todo desvio na coluna vertebral, em nome de Jesus, se desfaça na autoridade de Jesus, em nome do Senhor Jesus.
Em nome de Jesus, dor no pescoço, cesse em nome de Jesus. Células cancerígenas sejam destruídas na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor gere milagres criativos em nome de Jesus. Fígados sejam renovados em nome de Jesus. Rins sejam limpos em nome de Jesus. Pulmões sejam restaurados, fortalecidos em nome de Jesus. Mas, Senhor, em nome de Jesus, toda palavra de acusação silencie-se agora na autoridade do nome de Jesus. Todo medo, em nome de Jesus, medo sem sentido, fora da vida das pessoas na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de medo em nome de Jesus. Toda ansiedade se desfaça, emoções sejam estabilizadas na autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Mas, Senhor, em nome de Jesus, opere em nossas vidas. Opere em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos persegue. O Senhor é um Deus que nos vê. O Senhor é um Deus que vem ao nosso encontro. O Senhor é um Deus que não desiste de nós. Senhor, que nós não fujamos de Ti. Que nós não nos escondamos atrás das nossas desculpas, atrás dos nossos argumentos, atrás das nossas árvores, ó Senhor. Que nós não nos defendamos do Teu Espírito. Ele é um Espírito gentil. Ele nos convence. Ele nos convence. Ele não nos acusa. Nós te louvamos por isso, Espírito Santo, por sua gentileza. Opere, mude nossas vidas, mude nossas vidas. Senhor, que a Tua palavra seja ministrada com fogo ao nosso coração. Em nome de Jesus, imprima mais da vida de Jesus em mim, imprima mais da vida de Jesus em nós. Mais, Senhor, mais de Ti, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos áreas das nossas vidas com as quais a gente enfrenta continuamente lutas, áreas de tentações que continuamente nos atacam, em nome de Jesus. Que nós possamos ter vitória que foi conquistada por Cristo Jesus, seja experimentada e manifestada em nós e através de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço aqui por restabelecimento agora de relacionamentos. Senhor, em nome de Jesus, quebra o nosso orgulho, quebra a nossa prepotência, quebra a tendência que temos de sempre olhar para o outro e atribuir apenas ao outro a culpa pelas dificuldades que muitas vezes temos nos nossos relacionamentos. O Senhor não esperou por nós, o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor nos perdoou. Enche-nos do Teu amor, que Ele transborde de nós, porque o Teu amor, além de lançar fora todo o medo, cobre toda a realidade, toda e qualquer realidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Deixa eu ver aqui quem entrou depois que eu estava orando, para eu dar um oizinho. Olá, Antônia. Bem-vinda. Amor Próprio, pessoal do Amor Próprio, bem-vindos também. Fala, Ian, boa noite. Olá, Denilze, que bom que vocês conseguiram chegar por aqui. Então vamos lá, o texto que eu quero trabalhar com vocês hoje, a porção do Evangelho de Marcos, do capítulo 14, é um texto que ficou conhecido por muitos como o Jardim do Getsêmani, ok? É uma narrativa bem conhecida de muitas pessoas, mesmo pessoas que não têm a tendência de ler muito a Bíblia, conhecem um pouco dessa narrativa, um pouco dessa história. Então, eu quero ler com você versos 32 até o 42 e depois eu quero compartilhar aqui algumas percepções que o Espírito Santo trouxe ao meu coração ao longo dessa tarde, enquanto eu
meditava no texto e orava, ok? Então, o texto diz assim: então caminharam para um lugar chamado Getsemane, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia. E compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte, ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Simão, chamou ele a Pedro: estás dormindo? Não conseguistes vigiar nem por uma hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. E uma vez mais ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar novamente, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando ainda uma terceira vez, ele lhes admoestou: ainda dormis e descansais? Basta, eis que a hora é chegada. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou aquele que me está traindo. Eu vou trabalhar hoje apenas essa porção do texto de Marcos, ok? Do Getsemane. Aqui nós temos algumas lições preciosas. Vamos apenas fazer o contexto daquilo que está acontecendo. Vamos nos lembrar que Marcos entrou na reta final da narrativa do testemunho a respeito de quem é Jesus e do seu ministério. Jesus está caminhando agora para um momento decisivo do seu ministério, que incluiria a sua morte e depois a sua ressurreição. Ele estava então no domingo, na quinta-feira que antecedente, usando o nosso calendário aqui, né? Não é bem assim o calendário judaico, mas para a gente poder entender, ele estava na quinta-feira à noite reunido com os seus discípulos, participando então da ceia da Páscoa, e aí depois eles saíram dali e eles foram na direção de Betânia e chegaram nesse lugar que é chamado de Jardim do Getsemane. Esse é um jardim que fica na região de Betânia e parece-me que ele era bem frequentado por Jesus, era um lugar que Jesus gostava de ir para estar isolado com seus discípulos e também para estar orando. E aí nós vemos Jesus chegando nesse lugar com os seus seguidores e ele diz para que eles ficassem ali. Ele os deixa num determinado lugar do jardim e diz que ele iria mais adiante orar. E ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E o texto nos diz então no verso 33 que ele começou a sentir grande temor e profunda angústia. E aí ele compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte, ficai pois aqui e vigiai. Então, primeiramente eu quero pegar essa parte, ok, do texto, porque ela é bastante significativa. Veja, ela é mais uma vez uma porção das escrituras que enfatizam para a gente quão real é a humanidade de Jesus, ok? Eu tenho falado isso muitas e muitas vezes. Jesus, ele é 100% Deus, mas ele também é 100% homem, e ele não utiliza de vez em quando da sua divindade enquanto ele está vivendo aqui na sua humanidade, ok? De fato, ele carrega em si o DNA de Deus, ele tem a presença, ok? A essência de Deus como parte de quem ele é, mas Jesus, ele, para poder cumprir com o ministério terreno dele, para que ele pudesse viver de fato como um ser humano, assim como todos nós, ele guarda, não utiliza os seus atributos pessoais de Deus. E esse texto do jardim é um texto que demonstra isso pra gente. Nós vemos Jesus aqui fragilizado, ok? Então eu quero chamar a atenção, primeiramente a atenção para você nesse ponto. Jesus, como
o ser humano, ele é a expressão, ele é a demonstração da humanidade perfeita. A humanidade que Deus criou, ele a criou para ser exatamente como Jesus é. Ok? Então Jesus vive a vida humana que Deus planejou que todo ser humano pudesse viver. Nesse sentido, então, Jesus, ele é para a gente um modelo de discipulado, ele é para a gente um modelo de humanidade, ele é para a gente um modelo de um discípulo verdadeiro, ele é o discípulo do Pai, ok? Ele é o modelo também de Deus, ele é o nosso Redentor, ele revela-nos o caráter do Pai, mas ele também nos revela o caráter do filho que é obediente, ok, ao Pai, do discípulo que é realmente fiel ao seu Senhor, no caso aqui Jesus em relação ao Pai. E o que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus, ao longo de toda a sua caminhada com os seus seguidores, ele tinha consciência daquilo que o aguardava, daquilo que o esperava. Ele sabia que para ele resolver a parte da nossa rebelião, ok, contra o Pai, para que a vida de Deus pudesse ter conexão com a nossa vida novamente, ele precisaria satisfazer a justiça exigida pela santidade do Pai. E ele sabia que isso precisaria ser feito através da sua morte, embora ele soubesse que após a sua morte ele iria experimentar o poder de Deus operando na vida dele, ressuscitando o seu corpo humano, levantando o seu corpo humano da morte. Jesus fala isso várias vezes aos seus seguidores, de forma explícita. Os evangelhos sinóticos nos narram que Jesus, pelo menos por 3 ocasiões, fala claramente com os seus seguidores, com um grupo mais íntimo dos seus seguidores, que eram os 12, que ele iria para Jerusalém, ele iria ser preso, ele iria sofrer, e ele iria morrer, e ele iria ressuscitar no 3º dia. E agora ele está diante dessa situação que está para acontecer na sua vida. E o que ele sente? Diz o texto aqui que ele sente medo, ok? O texto diz assim: começou a sentir grande temor e profunda angústia. Jesus é tomado aqui por um ataque, ok? De medo e de angústia. Uma profunda angústia, o que a gente chama de profunda angústia hoje, o que os psicólogos ou os psiquiatras chamariam de uma profunda angústia hoje, é uma experiência de depressão. Então, Jesus ele está diante da realidade da morte. Jesus ele está diante da realidade da sua separação de intimidade com o Pai, porque pela primeira vez ele vai assumir sobre ele toda a carga da rebelião humana, toda a carga do pecado humano, e isso é o que faz separação entre nós e Deus. Então, por um momento, Jesus ele vai sentir essa separação que existe entre os seres humanos e Deus. E Jesus, toda a vida de Jesus sempre foi uma vida profundamente, completamente conectada à vida do Pai. Então Jesus está aqui não apenas lidando com uma situação de uma morte física, como seria a morte de qualquer um de nós, como qualquer outro ser humano, mas a morte física de Jesus ela é muito mais intensa, ela é muito mais profunda do que meramente morrer fisicamente, ok? É difícil talvez explicar isso, mas é muito importante a gente entender. Há uma implicação espiritual profunda nessa questão da morte de Jesus. Há uma questão emocional profunda nessa questão da morte de Jesus, ok? Então Jesus aqui no Getsemane, ele começa a experimentar os efeitos dessa realidade, de que ele vai tomar sobre ele toda a dimensão daquilo que nos separou da presença do Pai. E ele vive esse momento dele, essa fragilidade dele, ok, na presença de 3 dos seus discípulos. Então esse é um ponto que eu gostaria de destacar para você. Veja, uma das coisas, às vezes as pessoas questionam
me questionam a respeito da Bíblia, a respeito de eu acreditar na Bíblia como sendo a palavra de Deus, como sendo um livro de fato inspirado, por que eu acredito nisso assim? Algumas pessoas não conseguem entender isso, não conseguem entender a Bíblia e elas querem argumentar que a Bíblia não é um livro confiável, mas veja, qualquer história inventada onde você quer apresentar uma pessoa como herói, você não mostra as fragilidades dessa pessoa. Uma das coisas que fazem com que eu realmente acredite que a Bíblia é a palavra de Deus é esse fato. A Bíblia não esconde a fragilidade, ela não esconde os erros, ela não esconde as dúvidas, ela não esconde as idiosincrasias, ela não esconde as dificuldades, ela não esconde os pecados daqueles que são nomeados nas Escrituras ou nomeados por nós em relação às Escrituras como heróis, ok? Veja, ela expõe os erros de Abraão, ela expõe os erros de Davi, ela expõe os erros de Salomão. Se o interesse das Escrituras não fosse vindo da parte de Deus, se fosse apenas uma obra humana, se fosse apenas uma obra escrita para tentar apresentar uma fachada de uma vida que não é real, eu não acredito que os escritores iriam apresentar essas falhas dessas personagens. Você pense comigo, você não concorda comigo? Quando a gente vê a história sendo contada a respeito de personagens, a gente vê sempre sendo apresentado a força dessas pessoas. Essa atitude de Jesus me chama muita atenção. Veja, Jesus, ele vai passar por um momento na vida dele onde o seu medo vai ser exposto, a sua angústia vai ser exposta, a sua fragilidade vai ser exposta. Jesus poderia ter deixado todos os seus discípulos lá no mesmo lugar, e ele poderia ter ido para o Getsemane, e ele poderia ter vivido esse momento sozinho, somente ele diante do Pai e com os anjos, como diz Lucas, os anjos aparecem ali para servir a Jesus, mas veja, não é isso que Jesus faz. Jesus leva testemunhas com ele para ver aquele momento dele. E Jesus não apenas leva testemunhas com ele para presenciar aquele momento dele, como ele é transparente com eles no que diz respeito àquilo que ele está sentindo, e isso mostra para a gente tanto essa dimensão de que as Escrituras, elas de fato são a palavra de Deus, porque elas não têm nenhum interesse de maquiar uma espécie de heroísmo, ok? Para a vida de Jesus. Jesus, ele não peca, Jesus, ele tem uma vida extraordinária, mas veja, você tem aqui um momento na vida de Jesus onde ele se sente ameaçado e onde ele se sente fragilizado, e ele não esconde isso das pessoas, ele não esconde isso de ninguém, ele expõe isso para as pessoas. Isso deveria nos ensinar. Nós somos seguidores de Jesus. Se nós somos seguidores de Jesus, significa que nós estamos aprendendo a viver a nossa vida a partir da vida de Jesus, e nós podemos viver a nossa vida a partir da vida de Jesus, não apenas porque a gente tenta imitar Jesus, mas porque a vida de Jesus está presente em nós através da presença do seu Espírito. Então, uma das coisas mais tolas dentro da nossa sociedade é essa postura que nós temos de achar que a gente não pode mostrar a nossa fragilidade para outras pessoas. Nós queremos esconder as nossas dores, nós queremos esconder a nossa fragilidade, nós queremos esconder as nossas limitações, nós queremos apresentar-nos para as pessoas como se nós fôssemos super capazes, super crentes, como se a gente nunca tivesse nenhuma dificuldade, nenhum problema. Veja, Jesus não me ensina a ser assim. Jesus me ensina a ser autêntico. Jesus me ensina que quando eu lido com a dúvida, eu não preciso, ou com a dor, ou com o medo, eu não preciso esconder isso dos outros porque eu sou um seguidor dele. Eu não preciso omitir isso das pessoas porque as pessoas, para mostrar para as pessoas que eu sou espiritual, que eu confio em Deus. Não, Jesus, ele está vivendo aqui uma situação na vida dele e ele está fazendo questão de que essa situação seja percebida por aqueles que estão ali diante dele. Ele é transparente, ele não esconde, ok? Então, a religião muitas vezes ensina para a gente um estilo de vida
que é hipócrita, ok? A palavra hipócrita significa você passar cera sobre uma superfície, ok? Para esconder as suas imperfeições. Muitas vezes a nossa vida religiosa, nossa vida cristã nada mais é do que uma vida religiosa, uma vida de hipocrisia, uma vida onde a gente tenta mostrar para as pessoas algo que nós na verdade não somos, aquilo que na verdade nós não estamos vivendo. Nós estamos com medo. Por exemplo, eu tenho visto muitos cristãos com medo do vírus, medo do Covid-19, e aí eles tentam apresentar argumentos para justificar as suas posturas, porque eles não querem admitir que o que eles têm é medo. Veja, nós temos que dizer, se você, não é o meu caso, ok? Eu não tenho medo do Covid, mas se fosse o meu caso, eu diria, olha, eu acho que isso é muito complicado, eu não sei lidar com isso, eu tenho medo disso, ok? Existem outras situações na vida da gente, eu gostaria que você pensasse em situações na sua vida, ok? Eu quero que você saiba que como discípulo de Jesus, você aprende com Jesus que você deve ser autêntico na sua fragilidade, autêntico na sua dor. Agora, veja, Jesus, ele se sente assim, mas Jesus, ele vive esse drama dele em oração na presença do Pai. Ele diz para eles, a minha alma está extremamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E aí ele caminhou um pouco mais adiante, ele prostrando-se orava que, se possível, aquela hora fosse afastada dele, e rogava, Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti, afasta de mim esse cálice, todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Então, Jesus, ele nos ensina aqui com a atitude dele, que nós não devemos fingir algo que não esteja acontecendo na nossa vida. Se nós estamos vivendo uma situação e isso está gerando na gente medo, isso está gerando na gente ansiedade, isso está gerando na gente preocupação, a gente não deve negar essas coisas, a gente não deve espiritualizar, ok? Se essa é a realidade interna que está presente, nós não devemos chegar diante dos outros e dizer, não, mas eu tenho fé, não sei. Não, a gente precisa assumir isso. Jesus nos ensina isso, Jesus assume isso diante dos seus seguidores. Mas veja, assumir que você tem uma ansiedade, que você está lidando com um medo, que você está lidando com uma situação de angústia, não é a mesma coisa de você se render a essas coisas. Jesus, ele reconhece que essas realidades estão presentes nele, mas ele não se rende a elas. O que ele faz? Ele as leva em oração à presença do Pai. E é isso que nós temos que fazer. Ok? E talvez esse seja um ponto que confunda muitas vezes as pessoas. As pessoas da nossa sociedade têm a tendência de viver em extremos, ou a gente acha que tem que estar num extremo de uma espiritualidade, uma super espiritualidade, uma hiper espiritualidade, onde a gente quer mostrar para todo mundo que nós estamos bem, onde nós queremos mostrar para todo mundo que nada nos afeta, mas na verdade lá dentro nós estamos morrendo de medo, nós estamos com ansiedade, nós estamos sendo tomados pela depressão, mas a gente nega isso, a gente não quer admitir isso, e quando a gente nega e não admite, a gente não tem a chance de tratar disso. E outras vezes nós vamos para o outro extremo. Nós achamos que nós temos que admitir todas essas coisas, mas admitir todas essas coisas é nos enxafurdarmos numa vida de melancolia, numa vida de derrota, numa vida de desânimo. Não é isso que Jesus faz. Jesus diz para os seus seguidores, olha, a minha alma está angustiada até a morte. Eu estou cheio de temor por aquilo que eu vou enfrentar daqui a pouco. Mas fiquem aqui comigo para me apoiarem. Fiquem aqui comigo para orar. E ele vai mais à frente. E ele é ativo. Ele não se rende a esses sentimentos. Ele lida com esses sentimentos na presença do Pai. Ele ora ao Pai. Ele diz, Pai, eu sei que tudo te é possível. Então, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, e sim aquilo que tu queres. Eu vou ler a oração dele de novo, que está no verso 36. E rogava, Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice, todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu
queres. Então, Jesus leva essa situação que ele está vivendo na presença do Pai e ele apresenta na presença do Pai. Jesus é honesto com o Pai, ok? Veja, Jesus sabe que ele veio para esse momento. Ele sabe que essa desde a eternidade, ok? Essa é a agenda da Trindade para a redenção da humanidade. Mas naquele momento, o anseio do coração de Jesus é dizer, se der para criar um plano B, agora de última hora, Pai, cria esse plano. Eu sei que para ti tudo é possível. Então, monta um plano B, passa de mim esse cálice. No entanto, não seja aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. Ou seja, Jesus, ele leva a situação que está angustiando a vida dele na presença do Pai, ele submete aquela realidade na presença do Pai, ele é honesto com o Pai, assim como ele foi com os discípulos, mas ele ao mesmo tempo é absolutamente submisso à agenda da missão do Pai. E aí aqui eu quero tratar de um ponto que muitas e muitas vezes é usado na igreja, por muitos cristãos, de uma maneira totalmente errada. Veja, esse é o contexto da oração, onde Jesus diz assim, não seja feita contudo a minha vontade, mas sim a tua vontade. Esse é o contexto. Como eu tenho muitas e muitas vezes falado para vocês também, nós precisamos aprender a ler a Bíblia dentro do seu contexto, dentro do seu todo. Não a partir da nossa imaginação teológica, não a partir dos conteúdos que nos foram dados por alguma perspectiva, ok? Ou explicação teológica, mas que retirou o texto de dentro do seu contexto. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o único caso, veja, é o único caso, não tem nenhum outro caso de Jesus nas Escrituras se dirigindo ao Pai dessa maneira. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando Jesus se dirige ao Pai, nesses termos, ele está falando a respeito da missão. Ele está falando a respeito da agenda do Pai em relação à sua vida, em relação à missão. Muitas e muitas vezes a gente toma essa expressão, não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade, para aplicar em coisas que Jesus não aplicou, ele não usou. Por exemplo, quando nós oramos por um enfermo, nós não devemos orar, Senhor, cure essa pessoa se for da sua vontade. A vontade do Pai é curar. Ah, mas e se ele não curou? Se ele não curou é uma outra conversa. Se ele não curou tem a ver com um momento talvez, que ele não curou agora, mas na eternidade essa enfermidade não vai existir. Mas seja como for, não tem a ver com a perspectiva de que não era da vontade do Pai curar ou orar, se é da tua vontade nisso. A tua vontade não está, Pai, seja feita a tua vontade, não está relacionado a você ministrar com autoridade para a cura de uma pessoa ou para a expulsão do demônio de alguém, ok? Jesus, quando você lê os evangelhos, você vê que quando Jesus ele faz isso, ele nunca diz, se for da tua vontade, Pai, cure essa pessoa. Ele chega lá na autoridade do nome de Jesus, na autoridade que ele tem, né? Nós temos a autoridade dele, mas Jesus chega lá na autoridade que ele tem e ele cura a pessoa. Nós chegamos então na autoridade do nome de Jesus e ministramos cura para a pessoa. Eu sei que muitas vezes nós temos uma dificuldade enorme com relação a isso, mas nós não podemos pegar um texto onde Jesus ele faz uma colocação que está dentro de um contexto específico e tentar usar isso para aspectos que não dizem respeito àquilo que Jesus está nos ensinando. Então, como é que você usa se for da tua vontade? Você usa se for da tua vontade todas as vezes que você estiver com a sua vida diante de uma situação onde o que está sendo colocado em xeque é o caminho da missão de Deus na sua vida. Aí você vai usar, Senhor, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, não seja feito contudo o que eu quero, mas sim aquilo que tu queres, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É só esse contexto, Entende? Então, por exemplo, você está no seu trabalho, vou dar um exemplo concreto, você está no seu trabalho e você está sendo exigido a tomar uma postura que não condiz com o caráter de Jesus que está em você.
de mentir sobre algo, de alterar alguma coisa, algo que você sabe que você não deveria fazer. Você sabe que a possibilidade em relação àquilo é que se você não fizer, é você ser mandado embora. Esse é um caso para você orar assim, dizendo: Pai, passa de mim esse cálice. Não deixe que eu tenha que lidar com essa situação. Não deixe que essa situação chegue em mim para que eu tenha que lidar com ela. No entanto, não seja feito a minha vontade, mas sim a tua vontade. Pai, eu vou agir dessa maneira. Não deixe que eu seja mandado embora. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Esse é um caso de você orar assim. Ok? Então, isso está relacionado à missão. Pai, eu estou indo pregar o evangelho, testemunhar do evangelho em tal lugar. Senhor, me guarde, me protege, me livre de pessoas que podem me atacar, que podem me ferir, ok? Mas eu vou para lá, Senhor, eu não vou deixar de fazer aquilo que o Senhor está mandando eu fazer. Não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Então essa expressão, seja feita a tua vontade, ela está relacionada à perspectiva da missão, ok? Veja, se você tem uma pessoa que te feriu, se você tem uma pessoa que te machucou, que te deixou amargurado, não adianta você orar dizendo assim: Pai, se for da tua vontade, me dê graça para perdoar essa pessoa. É da vontade de Deus que você perdoe a pessoa. É da vontade de Deus. Você não tem que orar se for da vontade de Deus. Você sabe que a vontade de Deus é essa. Então, a mesma coisa com perspectiva com relação a você orar por uma pessoa para ela ser curada ou não, mas você fala: mas eu não sei se Deus quer curá-la ou não. Bom, a Bíblia nos diz, através da vida de Jesus, que Deus sempre cura as pessoas. Então eu sei que Deus quer sempre curar. Por que não cura? Quando não cura, eu não sei. Jesus nunca explica isso, as Escrituras não explicam isso pra gente. A única coisa que as Escrituras nos mostram é que no novo céu e na nova terra não haverá nenhuma outra enfermidade. Então o que eu acredito é que se uma pessoa não foi curada aqui, ela vai usufruir da cura plena no novo céu e na nova terra. Mas eu não aprendo com Jesus a orar por uma pessoa que está enferma, dizendo: Senhor, se for da tua vontade, cure essa pessoa. Jesus não faz isso. Senhor, eu oro para que essa pessoa seja curada, mas não seja feita, porém, a tua vontade, não a minha. Ok? Veja, não é esse o contexto. Então nós precisamos aprender a usar essa perspectiva de saber orar: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus está num contexto aqui com relação à missão dele. Pai, passa de mim esse cálice. Não seja feita, porém... Jesus vai glorificar o Pai no exercício da sua missão, através da sua morte e da sua ressurreição. Alguns de nós, alguns seguidores de Jesus, alguns discípulos de Jesus glorificam a Deus dando a sua vida através da missão. Então, essa é uma situação que a gente deve orar assim. Você está numa situação onde você pode ser morto por causa de Jesus, morto por causa do Evangelho. E aí você pode orar: Pai, passa de mim esse cálice. Não seja contudo como eu quero, mas sim como tu queres. Seja feita a tua vontade. Em outras palavras, se para cumprir a missão e glorificar o teu nome e o Evangelho, a salvação, ser semeada nesse contexto, eu tiver que morrer, então que eu morra, Senhor. Esse é o contexto. Esse é o contexto. A gente não gosta de lidar com isso, mas esse é o contexto, essa é a realidade. Nós no Ocidente aprendemos a ter um evangelho light. Nós aprendemos a ter um evangelho onde nós achamos que nós não vamos lidar com dor, não vamos lidar com sofrimento por causa da missão. Mas isso não é verdade. A missão, o caminho da missão é o caminho do Getsemane, o caminho da missão é o caminho que nos coloca diante da morte, o caminho da missão é o caminho que vai fazer com que mais cedo ou mais tarde a gente tenha que lidar com uma situação onde nós vamos estar exposto a perder. Às vezes não é perder a nossa vida, mas nós podemos perder, por exemplo, relacionamentos por causa de Jesus, podemos perder amigos por causa de Jesus. Esses são os contextos. Senhor, eu não queria perder a amizade com essa pessoa. Não deixe que isso aconteça. No entanto, eu não vou abrir mão da missão, eu não vou abrir mão de falar do Evangelho.
Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Ou seja, a minha vontade é não perder a amizade com a pessoa, mas a vontade de Deus pode ser que, não, pelo evangelho você vai perder a amizade com essa pessoa. Então é um contexto muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a lidar com essa ideia do não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Deixa-me continuar então. Aí o texto diz que Jesus, depois dele fazer essa oração, veja, ele faz 3 vezes esse pedido para o Pai, ok? E só um detalhe, o texto de Hebreus diz que ele foi ouvido pelo Pai. Jesus foi ouvido pelo Pai. Ou seja, o Pai o livrou. O que Jesus está pedindo é: Pai, me livre da morte. O Pai o livrou da morte, mas a maneira que o Pai o livrou da morte não foi impedindo que Jesus morresse, mas foi fazendo com que Jesus ressuscitasse. Ok? Então, algumas respostas que Deus dá para as nossas orações, elas não vêm dentro daquilo que a gente imagina. Elas vêm dentro de um outro formato, mas são respostas para as orações que nós estamos fazendo para Deus. Mas eu quero concluir essa live de hoje falando a respeito dessa postura que a gente vai encontrar presente na vida dos seguidores que Jesus levou para estarem com ele. Veja, Jesus leva Pedro, Tiago e João para apoiá-lo. Ele precisava de sustento, ele precisava de pessoas que estivessem ao lado dele, sentindo a dor que ele estava sentindo, apoiando-o em oração, em intercessão, sendo suporte para ele. Só que o que acontece? Enquanto Jesus está ali angustiado, enquanto Jesus está ali orando, quando ele volta, os discípulos deveriam também estar orando, intercedendo por Jesus, ok? Jesus não os levou para lá para eles ficarem lá de bobeira, Jesus os levou para lá para orarem. E para eles também se prepararem para aquele momento que estava para vir. E aí o verso 37 diz assim: ao voltar para os seus discípulos, os surpreendeu dormindo. E aí com quem que Jesus fala? Veja, estava Pedro, Tiago e João. Mas com quem que Jesus fala? Jesus fala com Pedro, Jesus fala com Simão. Por que Jesus fala com Simão? Porque no texto que terminou a live da semana retrasada, que foi o capítulo 14, versos 27 a 31, Jesus avisou para os seus seguidores que o pastor seria ferido e as ovelhas iriam fugir, que todos eles iriam abandoná-lo naquele momento de trevas, naquele momento de dor. Mas aí, o que acontece? Pedro diz que ele não iria fazer isso, que ele ia ficar do lado de Jesus e que se precisasse ele ia morrer por Jesus. Mas aí Jesus leva os 3 para estarem do lado dele, espiritualmente, apoiando-o em oração, e eles não dão conta de fazer isso, eles dormem. Por isso Jesus vira-se para Pedro e diz: Simão, estais dormindo? Não conseguis vigiar nem por 1 hora? Vigiai e orai para que não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas do outro lado a carne é fraca. O que Jesus está dizendo para Pedro e o que ele está dizendo para nós é que se nós não temos a capacidade de apoiarmos uns aos outros naquilo que é mais simples, ou seja, orando uns pelos outros, apoiando espiritualmente uns aos outros, não nos enganemos. Se a gente tiver que morrer por Jesus, nós não vamos morrer, isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque mesmo que o nosso espírito esteja preparado, o espírito aqui é o espírito da pessoa, mesmo que o espírito da pessoa, essa seja a intenção do espírito da pessoa, a carne, o sofrimento que a gente sente no físico, faz com que a gente abra mão. Então Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu sei que a intenção do seu coração, eu sei que a intenção do seu espírito, ela é boa, é isso que você deseja morrer comigo, mas se você não se preparar em oração, se você não estiver cheio do Espírito Santo, se você não estiver revestido com o poder do Pai, a sua carne é fraca. Na hora que o fogo esquenta, você quer pular da fogueira. Na hora que a primeira pedra te acerta, você quer dizer: não, Jesus, eu não sigo Jesus. E a única maneira de você não fazer isso é você tendo uma consciência de que você precisa depender completamente do poder de Deus na sua vida. Jesus tinha consciência disso. A carne de Jesus está aflita.
quando ele pensa no que ele vai sentir, na dor que ele vai sofrer no seu físico, ele fica angustiado. Mas ele sabe que a maneira de lidar com essa angústia, ele sabe que a maneira dele vencer o anseio da sua carne de se proteger da dor, para que ele possa fazer a vontade do Pai, é ele estar imerso na vontade do Pai, imerso na vida do Pai. E por isso ele ora. Ele insiste. Mas os seus seguidores não compreendem isso. E por 3 vezes Jesus vai viver esse momento intenso de oração na presença do Pai e voltar até eles esperando que eles estivessem orando, mas eles continuavam dormindo. E eles não tinham desculpa. Mas eu quero que você perceba como Jesus lida com eles também. Veja, Jesus poderia ter se sentido extremamente decepcionado. Poxa, eu trouxe vocês aqui para vocês estarem comigo, para vocês me apoiarem, mas vocês me deixaram na mão. Ele poderia ter ficado triste com eles ou desistido deles. Jesus não fez isso. E aí eu queria, de novo, trazer uma aplicação aqui para a gente. Quantas vezes eu tenho visto pessoas, ao longo desses meus anos de ministérios, pastoreando igrejas, abrindo mão de relacionamentos, deixando a igreja, deixando a comunidade, deixando de ter conexão e comunhão uns com os outros, porque alguém fez algo que te chateou. Não me cumprimentaram no meu aniversário. Nós vivemos nessa pandemia e não escreveram para mim. Veja, essas coisas são, desculpe meu querido e minha querida, mas se você abrir mão de uma comunidade de seguidores de Jesus por causa de coisas assim, eu quero dizer que você é extremamente imaturo. Extremamente imaturo. Isso é carne, não é o espírito. Isso é nossa vaidade, nosso orgulho. Jesus vive isso. Se tinha alguém que tinha o direito de reclamar com eles, de dizer para eles, olha, chega, vocês não servem para nada, eu não quero mais saber de vocês não... Esse alguém era Jesus e ele não fez nada disso. Não fez com eles, não faz comigo e não faz com você. Então por que é que tantos seguidores de Jesus, tantas pessoas que se dizem seguidores de Jesus, se dizem discípulos de Jesus, estando numa comunidade, quando são magoados por alguém, quando alguém erra com eles, e veja, eu não estou nem dizendo que não seja uma razão correta, às vezes o erro existiu mesmo, o que eu estou dizendo é que, mesmo que o erro tenha existido, isso não justifica a gente abandonar os relacionamentos, a gente abandonar uma comunidade, a gente abandonar uma igreja. A única razão que justifica a gente abandonar uma comunidade, a gente abandonar uma igreja, é se essa comunidade, essa igreja não estiver comprometida com a missão de Deus, não estiver comprometida com o evangelho, viver voltada para ela mesmo, querendo apenas satisfazer a si mesmo, sem compromisso nenhum com a missão. Isso te dá toda a razão de você falar, eu não vou continuar nessa comunidade, eu vou para aquela outra comunidade, porque aquela comunidade é comprometida com o reino de Deus, é missional, ela acredita no poder de Deus, ela acredita naquilo que Deus está realizando, está fazendo, e essa igreja aqui, ela só é um clube. Essa é a única razão. Ah, mas a pessoa me ofendeu. Se ela te ofendeu, perdoa. É o que Jesus ensina. É o que Jesus nos ensina. É hora de nós amadurecermos. É hora da igreja de Jesus amadurecer. Nós não adianta ficarmos falando a respeito de avivamento, ficarmos falando a respeito de poder, de avanço, se nós não amadurecemos espiritualmente, se nós não amadurecemos, se nós não crescemos na estatura de Cristo Jesus. Então Jesus tem consciência de que ele precisa estar imerso na vontade do Pai. Nós também precisamos ter essa consciência. Jesus vê que tem pessoas ao redor dele, seus discípulos, que não estão prontos para isso, mas Jesus não os abandona. Jesus também não passa a mão na cabeça. Jesus os exorta. Jesus diz, isso precisa mudar na vida de vocês. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí o texto termina com Jesus dizendo para eles, basta. Ou seja, tem um tempo, meus queridos e queridas,
em que a gente precisa se colocar diante de Deus e a gente precisa orar por determinadas situações que nós sabemos que precisam ser enfrentadas por nós. E tem um tempo para a gente dizer basta, e a gente se levantar e enfrentar essa situação, imersos na vida de Deus, na autoridade de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. É isso que Jesus faz. Jesus ora, Jesus apresenta a aflição dele diante do Pai. Jesus diz: Senhor, não seja Pai, não seja feito como eu quero, mas seja feito como tu queres. Jesus diz para os seus seguidores: ei, vocês não estão prontos, vocês não se prepararam como deveriam se preparar, mas agora a realidade chegou. E ela não vai me encontrar aqui. O traidor se aproxima. Veja como esse texto termina. Ainda dormis e descansais, verso 41. Basta, eis que a hora é chegada. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou aquele que está me traindo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: ok, essa é a vontade do Pai. A vontade do Pai não mudou. O caminho da missão não mudou. Então, eu não vou me esconder. Eu não vou me esconder. Eu vou ao encontro dela. Eu vou ao encontro da realidade que eu tenho para cumprir com a missão que o Pai me concedeu, com a missão, para cumprir com a missão que o Pai me deu. E aí eu quero fechar essa live com isso. Veja, nós estamos vivendo num momento, às vezes eu falo isso, eu tenho evitado às vezes falar um pouco disso, porque algumas pessoas distorcem aquilo que a gente fala. Mas, meus queridos e queridas, nós estamos vivendo esse momento relacionado aí à pandemia, à Covid e tudo mais. Eu sei que nós precisamos ter cuidado, eu sei que nós precisamos ter sabedoria, mas nós não podemos ficar escondidos. Basta! A gente precisa levantar e a gente precisa ir ao encontro da missão, ao encontro do nosso destino. Jesus diz: o traidor se aproxima, ele não vai me encontrar escondido, eu vou ao encontro dele. A hora das trevas está chegando, pois eu vou enfrentá-la. Como seguidores de Jesus, nós precisamos entender isso. Nós não fomos chamados para nos escondermos. Nós somos chamados para enfrentarmos a realidade da morte, da destruição, do caos, do vírus, seja lá com o que for, indo ao encontro deles na autoridade do nome de Jesus. Mas para isso acontecer, a nossa vida precisa estar imersa na vontade do Pai, imersa na vida do Pai. Beleza? É isso aí, começamos a nossa semana, temos muito aí para ver durante essa semana. Deixa eu dar uma passadinha rápida aqui, antes do nosso cronômetro começar a tocar aqui, para a gente terminar e dar um oi para quem entrou depois. Olá, Débora Gondinho, muito bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente. Márcia Amaral, bem-vinda também, querida. Oi, amor. Suzy chegou aqui. Amém, Antônia? É isso aí, tem que se cuidar, se prevenir, mas não pode ter medo. Carmen Silvia, bem-vinda. Fala, Johnny. Beleza, cara? Muito bom ter você aqui com a gente hoje. Cido Barcelos, bem-vindo, meu brother. Muito bom ter você aqui também. Ok, o cronômetro começou a correr aqui. Fala, Bia, bem-vinda, obrigado pela sua presença. Amém. Então é isso aí, nosso cronômetro está girando. Se você entrou, a live já estava acontecendo, ela fica salva aqui no Instagram, ok, da CP Vinhedo, e aí no IGTV da CP Vinhedo também. Basta você acessar e assistir toda a live. Beleza? Deus abençoe você. Amanhã às 18 horas estamos juntos aqui. Beijo no seu coração. Fui.